Aí Pedro disse: o que acontece? E os judeus que foram com Pedro ficaram meio temerosos, porque não é normal para os judeus entrar na casa do gentil. Por isso que Deus disse: não chama tu como imundo aquilo que eu santifiquei. Estranho dizer que o evangelho tinha chegado a nós, que éramos gentil. E aí, meus queridos, a Bíblia diz que Pedro entrou, e quando disse: olha, na verdade eu sei que Deus não faz distinção de pessoas, não é? E ele diz: vocês sabem que este evangelho começou pela Judéia, com João, pregando o arrependimento, o batismo do arrependimento, etc, etc. E quando ele ainda falava, veio o Espírito Santo sobre todos que estavam na casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro só virou para os irmãos e disse: podemos negar a água para que não sejam batizados estes, que como nós receberam o mesmo Espírito Santo? Aí a Bíblia diz, no verso 47 e 48, e mandou que fossem batizados em nome invocando o nome do Senhor. Amém? Mas não repetiram Pai, Filho e Espírito Santo. Em Atos 19, nós vemos aqui até um rebatismo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas João batizava, não invocava nenhum nome. João somente descia as pessoas às águas e os levantava, e as pessoas confessando os seus pecados, e os pecados eram perdoados. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez repetindo Atos 2, 37 e 38. Se formos seguir aqui em Atos 22, o próprio apóstolo São Paulo foi batizado desta forma, né? No verso 16, ele fala que Ananias, depois de ter chegado e orado por ele, ele recobrado as vistas, diz que Ananias lhe exortou porque ele estava atônito. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Mas por que então mais de 95% das igrejas batiza: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não em nome de Jesus? Não é uma pergunta e tanto? Agora, lembrando, meus irmãos, como eu disse para vocês, tem finos cristãos em todo lugar. Não quer dizer que eles não sejam cristãos, mas biblicamente estão errados. Eu digo isso com todo respeito a todos os irmãos denominacionais que acompanham esse canal, né, e que nos ouvem através também da rádio web, etc, etc. Lembra-se, isso foi um erro que cometeram. E se alguém não sabe, com todo respeito aos nossos que acompanham também, que são católicos, a primeira igreja que batizou repetindo Pai, Filho e Espírito Santo foi a Igreja Católica Apostólica Romana, após o concílio em Nicéia, em torno do ano 300.